Chuta! Chuta! Vai, Éder, chuta! O pé direito de Éder. O Euro 2024 no olhar da secção de desporto do público. Os caminhos do Euro 2024 levam-nos nesta sexta-feira a Hamburgo, a cidade onde nasceu Angela Merkel, a cidade onde nasceu Karl Lagerfeld, a cidade onde os Beatles, no início dos anos 60, deram mais de 200 concertos. E também é uma cidade de futebol, é a cidade do Hamburgo e do St. Pauli, que são, de certa forma, rivais. Esta é a palavra-chave do 7º episódio do Pé Direito do Éder. Rivalidade. O Volkspark Stadium vai ser hoje o palco do Portugal-França, um dos 4 jogos dos quartos de final do Euro 2024. Eu sou o Marco Vada, como sempre também com o Nuno Sousa, que desta vez está em Hamburgo. Nuno, depois do que se passou em antigos campeonatos da Europa, como em 1984, em 2000, em 2016, pode-se dizer que há uma rivalidade entre Portugal e França a nível de seleções. Boa tarde, Marco. Absolutamente. E há também, bem mais para trás na história, um sem número de jogos particulares entre as duas seleções que se encontraram variedíssimas vezes, infelizmente com um historial bastante desequilibrado a favor da seleção francesa, mas a verdade é que em campeonatos de Europa os jogos têm sido muito, muito nivelados. Estamos a falar de vitórias sempre pela margem mínima, todas elas em fases já relativamente adiantadas da competição, com exceção do último Campeonato da Europa em que Portugal e França se defrontaram na fase de grupos, com um empate. Mas sem dúvida que é uma rivalidade que se percebe até nas palavras dos protagonistas. Ontem na conferência de imprensa de lançamento do jogo, Didier Deschamps referia-se a Portugal com muito respeito e também já com a experiência que decorre do facto de estar há mais de uma década à frente da seleção francesa e de já ter encontrado a seleção portuguesa em diferentes ocasiões. Mas é uma rivalidade que, como todos nós sabemos, para gáudio dos adeptos portugueses, se exacerbou um bocadinho com a tal desfeita que Portugal fez à França na final do Mundial do Europeu, de 2016, no Stade de France, contrariando aquilo que seriam as expectativas, obviamente, da nação inteira, mas sobretudo de um jogo que, como nos recordamos, contou com a lesão do Cristiano Ronaldo e com o protagonismo absoluto de um jogador que dá nome a esta rubrica, que foi o Éder. E creio que a partir daí a relação no sentido desportivo, obviamente, se estreitou ainda mais e que a seleção francesa ainda não terá recuperado totalmente desse murro no estômago que sofreu no Stade de France. E mais deles depois tiveram um bom consolo, digamos assim, com a conquista do Campeonato do Mundo 2 anos depois. Sem dúvida. A única questão é que não tiveram a hipótese de defrontar Portugal nessa caminhada, mas de qualquer forma, creio que em termos de qualidade, de trabalho de casa que tem sido apresentado por uma geração de jogadores que têm muito talento, creio que a seleção francesa tem dado um sólido passo em frente neste Campeonato da Europa. Enfim, creio que nem a França nem Portugal ainda chegaram à verdadeira dimensão do seu futebol, ainda estão longe de atingir aquilo que mostraram noutras alturas, mas não são os únicos, como sabemos. Na verdade, este vai ser mais um capítulo importante, então, da rivalidade entre Portugal e França a nível de seleções. Enfim, se calhar algumas das pessoas que nos estão a ouvir, se calhar não se lembram do primeiro capítulo, se calhar do capítulo mais significativo dessa rivalidade inicial em 1984, nas meias finais desse campeonato da Europa, em que, de facto, Portugal em 84 não teria o estatuto que tem hoje e, no entanto, esteve muito, mas muito perto de eliminar a França e de chegar à final pela primeira vez. Enfim, já éramos todos muito novos, éramos os dois ainda muito novos, mas já com idade suficiente para nos lembrarmos um pouco desse jogo e da desfeita que Michel Platini nos fez no último minuto do prolongamento. É verdade, e se bem me recordo, foi um jogo em que Rui Jordão esteve a um nível muito alto. Aliás, nessa competição, nesse europeu, foi um dos avançados que mais deu nas vistas na seleção portuguesa e não só. Mas infelizmente para Portugal, do outro lado, como dizias e muito bem, estava um senhor que se chamava Michel Platini e que durante, eu diria que sensivelmente uma década, praticamente rebocou a seleção francesa às costas. É evidente que havia, nomeadamente até no meio campo, havia muitos outros jogadores talentosos, mas a preponderância de Platini nessa seleção era absolutamente indiscutível, tal como foi na Juventus. Durante vários anos também foi um jogador que, em termos de capacidade de decidir ou de alavancar o futebol ofensivo da equipa, estava um patamar acima dos outros, tinha praticamente tudo, tinha capacidade de definição, tinha
uma capacidade de transporte de bola sem ser muito explosivo acima da média, era muito difícil roubar-lhe a bola, e depois conseguia decidir quase sempre bem. Quer fosse o remate, quer o último passe, era tremendamente perigoso no último terço do campo, e foi muito difícil parar nesse jogo, como é evidente, e o resultado também o traduz, mas não foi só com Portugal. A verdade é que era um jogador que foi um jogador que deixou uma marca indelével no futebol francês, no futebol mundial, e julgo que com características muito diferentes. O único que se pode aproximar nesta geração atual da seleção francesa, e volto a dizê-lo, com características diferentes e um peso diferente na seleção, porque entretanto o futebol também mudou, é Antoine Griezmann, que parece-me que é o jogador com características que mais se assemelham às de Platini, mas na minha perspectiva, uma opinião pessoal, Platini muito, muito acima daquilo que Griezmann já deu à seleção francesa nesta altura, e sinceramente aquilo que me parece que pode vir a dar até ao final da sua carreira. Era Platini mais 10 nesse Euro e durante muito tempo era Platini mais 10 nessa seleção francesa. Em 2000, quando Portugal e França se encontraram também nas meias finais, era outro e mais 10 no caso de Zinedine Zidane. Verdade. Sim, é verdade. E essa seleção francesa, curiosamente, para além de essa já é uma marca também indiscutível da identidade da sociedade francesa, mais do que apenas repercute na seleção de futebol. É uma seleção dos quatro cantos do mundo, no sentido figurado, obviamente, com influências, a começar por Zinedine Zidane, como sabemos tem ascendência argelina, mas era uma seleção que também tinha muitos jogadores de grande talento para além de Zidane, Trezeguet na frente de ataque, também criou problemas a Portugal, como sabemos, e tinha muitas soluções. Acima de tudo, era uma seleção com muitas soluções, mas como dizias e muito bem, olhando para aquilo que valia e para o que representava Zinedine Zidane para a seleção francesa, de facto, era idêntica àquilo que representou Michel Platini na geração anterior, número 10 enfim, difícil de replicar pela qualidade técnica. Eu diria que é mais refinado do ponto de vista técnico do que Platini, jogador mais cerebral até, se quisermos, que não precisava de correr muito para decidir o jogo com passos que faziam passos e decisões que faziam a diferença, e lá está. Dentro de uma geração, eu falei há pouco de Griezmann, antes falámos de Platini, claramente que entre estas duas figuras do futebol francês está Zinedine Zidane, e com um lugar muito, muito especial nessa galeria, porque foi dos melhores que eu já vi jogar, pelo menos, ao vivo e na televisão, e creio que os adeptos do Real Madrid e todos os clubes por onde passou também estarão de acordo. Claro que em 2000 Portugal já não era, digamos, uma daquelas equipas simpáticas que podia fazer coisas em grandes torneios. Já diria que foi, acho que provavelmente nesse Euro 2000 foi o grande passo em frente da seleção portuguesa, em que de facto se afirmou como uma seleção a ter em conta, porque de facto essa foi uma grande campanha que Portugal fez, chegou às meias finais e esteve muito perto outra vez de eliminar a França de um grande torneio. Uma seleção que tinha Luís Figo, que tinha Rui Costa, que tinha João Pinto, que tinha Nuno Gomes ainda a começar, ainda com 20 ou 20 e poucos anos, já a afirmar-se como um grande jogador de seleção que acabaria por ser. E de facto essa também foi digamos, foi provavelmente até o ponto mais alto da chamada geração de ouro, que feita a partir das duas seleções que ganharam os títulos mundiais de júniores em 89 e 91. Enfim, não vamos ficar aqui pelo passado, vamos avançar 20 anos, 20 e tal anos no presente para chegarmos até 2024. Temos então esse jogo no Volkspark Stadium entre Portugal e França. Na antevisão do jogo, o selecionador Roberto Martínez tem uma frase forte e interessante que tu até puxaste para título no teu artigo, que o melhor caminho é ser previsível. Mas é boa ideia dizer ao adversário: olhem, estejam preparados que nós vamos jogar sempre da mesma maneira. Querendo colocar um pouco na pele do selecionador, eu creio que a intenção foi dizer que o trabalho de casa que foi feito durante todos estes meses não pode ser descartado simplesmente porque, do ponto de vista ofensivo, as coisas não estão a correr tão bem como eventualmente se perspectivava. Compreendo essa forma de abordar o jogo, e claramente, por aquilo que vimos de Portugal até agora nestes 4 jogos, esse carimbo da previsibilidade está lá, e creio que Portugal vai tentar replicar diante da seleção francesa aquilo que tem feito, na perspectiva de continuar a ter bola, obrigar a desgastar o adversário, tentar empurrar o adversário para os últimos 30 metros. Aqui, na minha perspectiva, a questão que se coloca, e que só será respondida logo à noite,
que margem de risco é que as duas seleções estarão dispostas a correr, porque vimos, como disse muito bem o Didier Deschamps, vimos a seleção eu diria até mais a Bélgica do que os Países Baixos, adotarem uma estratégia um pouco mais cautelosa, mais conservadora, se quisermos, do que tinham feito nos jogos anteriores, o que faz sentido, tendo em conta o poderio de França. Vamos ver se Portugal vai mesmo tentar subjugar a França, como subjugou, do ponto de vista do domínio territorial, outras seleções neste campeonato da Europa, mesmo que não tenha sido capaz de desbloquear, de chegar ao golo, que é obviamente o objetivo último do futebol. Mas percebo o raciocínio de Roberto Martínez nessa perspectiva. Por outro lado, creio que muita da defesa que faz daquilo que é o futebol desta seleção neste Campeonato da Europa, o facto de termos mais ataques, de sermos uma das equipas com mais posse de bola, temos um número de pontapés de canto também muito significativo, acaba por esbarrar sempre na questão da finalização, ou até, eu diria que nem é preciso irmos à finalização, quantas reais, claras, inequívocas oportunidades de golo consegue Portugal criar com este caudal ofensivo que é tão generoso, mas que, em bom rigor, enfim, tem redundado numa mão cheia de nada. A verdade é essa. E creio que esta é que deve ser a preocupação de Roberto Martínez, sabendo nós também que, do outro lado, temos uma seleção com potencial tremendo, em termos de qualidade idêntica à de Portugal, mas também a atravessar uma fase relativamente cinzenta, enfim, o Campeonato da Europa, que terá, enfim, ou estará a ficar aquém das expectativas para os franceses, tal como tem ficado, de certa forma, a seleção portuguesa em termos de rendimento para os adeptos portugueses. Portanto, nesse sentido, acho que há aqui vários pontos de paralelismo entre as duas seleções e veremos qual é que, enfim, consegue sair-se melhor desta pressão extra que tem sido colocada sobre os ombros de duas seleções que, no fim de contas, acabam por ser candidatas ao título. É agora nos quartos de final, depois de 2 semanas, quase 3 semanas de torneio, é que vai finalmente o torneio começar para Portugal e para a França, em que eles finalmente vão começar a jogar bem ou de acordo com as expectativas que geraram no início? A mim, confesso que me causa um bocadinho de confusão o discurso de Roberto Martínez nesse aspecto. Quando o Campeonato da Europa começou, foi taxativo a dizer que a verdadeira dimensão, a verdadeira versão da seleção portuguesa só chegaria no final da fase de grupos, porque seria nessa altura, com o calendário de treinos previsto, com os jogos, com os minutos acumulados, que a equipa estaria mais ligada entre si. A verdade é que vimos um jogo contra a Eslovénia que acabou por frustrar as expectativas e ontem, na conferência de imprensa, voltou a ser o mesmo discurso. Agora sim, depois de 30 treinos, é que Portugal está no seu momento ideal, estamos muito confiantes e estamos preparados. Tem sido sempre este o discurso. A verdade é que não tenho visto grande evolução nem no plano do discurso, que tem sido sempre o mesmo, nem naquilo que Portugal tem produzido ofensivamente. Acredito que este jogo em particular vai permitir a Portugal ter mais espaço para jogar em condições normais, como é evidente, porque a França também vai querer jogar e dominar o jogo com bola, e nesse aspecto creio que Portugal poderá aproveitar um pouco melhor. Mas do outro lado está também uma defesa que tem sido à prova d'água e a verdade é que com 2 dos melhores centrais deste europeu tem sido uma das defesas menos batidas e tem sido aquilo que tem valido esta seleção francesa para chegar aos quartos de final, porque em termos de produção ofensiva também tem ficado aquém, nesse aspecto mais um ponto de contacto com Portugal, mas defensivamente tem sido muito, muito sólida. Portanto, vai ser um desafio diferente para Portugal e para a própria França, como é lógico, mas tenho muitas dúvidas que consigamos ver um grande upgrade em termos de futebol jogado logo à noite, porque nenhuma das equipas me parece que irá querer desequilibrar-se em demasia ao ponto de oferecer um festival de futebol aos adeptos. Renato, falaste aí de 2 dos melhores centrais deste europeu e estou tentado a concordar contigo. Saliba e o Upamecano são 2 grandes jogadores que garantem grande solidez em qualquer defesa, diria eu. Seja como for, também no ataque é que a França se calhar também não funciona muito bem até agora. Em 4 jogos tem 3 golos marcados, 2 deles são autogolos, o outro é um penalti convertido por Kylian Mbappé. É verdade. Portugal também, atenção, em termos de autogolos está muito, muito forte. O golo da Turquia parece-me que foi claramente o mais caricato deste europeu em termos de autogolos, mas também temos um diante da República Checa, portanto nesse aspecto não temos como enfim, apontar o dedo à seleção francesa, mas tens toda a razão. Eu creio que ofensivamente tem sido uma prestação relativamente pobre. Creio que a principal preocupação para Portugal advém do facto da seleção francesa, mesmo criando pouco em termos ofensivos, sobretudo olhando para a qualidade dos jogadores do meio campo para a frente, que Griezmann, Kylian Mbappé, Marcos Thuram, o próprio Dembélé que tem entrado e que jogou de início nos últimos jogos,
mesmo com pouca produção, as oportunidades que a seleção francesa cria são oportunidades que permitem finalizações dentro da área. E creio que isso deve ser uma fonte de preocupações para a seleção portuguesa. Porque em qualquer momento, com um remate de uma finalização dentro da área, a possibilidade de sucesso é sempre muito mais alta. Por outro lado, creio que a ausência de Rabiot no meio campo, que não estará disponível, só poderá ser resolvida de duas formas. Uma, de forma mais conservadora, eventualmente lançando Camavinga para o tridente do meio campo. Outra, baixando Griezmann e lançando Dembélé para o ataque. Tem começado o banco, como dizia há pouco. E aí eu creio que Portugal terá mais preocupações do ponto de vista defensivo, defender a profundidade. Como sabemos, não pode expor-se em demasia. Portanto, creio que serão dois paradigmas diferentes. Veremos quais são as escolhas do selecionador francês, mas sem toda a razão. Não parece que a equipa tenha produzido ofensivamente nem sequer metade do potencial que efetivamente tem. E nós, portugueses, esperamos que também não seja esta noite que o consiga fazer. Sabemos que uma das estratégias será meter a bola para a área e esperar que batem algum jogador adversário e entrar na baliza. A tática do autogol. Enfim, não será só estes quartos de final não serão só feitos de Portugal e França, embora aqui em Portugal só vamos ligar a esse jogo, não vamos ligar nenhuma aos outros 3 jogos, por enquanto. Não vamos ligar nenhuma aos outros 3 jogos que vão acontecer entre hoje e amanhã. Também nesta sexta-feira vamos ter um Espanha-Alemanha, depois no sábado um Países Baixos-Turquia e um Inglaterra-Suíça. Eu diria que se calhar o jogo mais interessante acontece já nesta sexta-feira, será o primeiro jogo destes quartos de final, um Espanha-Alemanha. Do ponto de vista teórico, sem dúvida nenhuma. Até pelo momento que as equipas atravessam, diria que são as duas seleções mais entusiasmantes entre o lote dos candidatos ao título. Nesta altura do torneio, a Alemanha começou muito bem o torneio com uma goleada diante da Escócia e tirando um pequeno susto que sofreu ali diante da seleção suíça, acaba por chegar bem e a recomendar-se estes quartos de final. Do lado de Espanha tem sido um domínio praticamente absoluto. Uma seleção que, mesmo sofrendo o gol que sofreu diante da Geórgia, soube responder com muita maturidade, tem muita qualidade, tem paciência na circulação, mas tem uma coisa que Portugal não tem tido, que é a capacidade de desmontar os adversários com o jogo entre linhas, porque joga muitas vezes a dois toques, ou seja, sem precisar de grande circulação de bola à largura, e tem criado muitas dificuldades aos adversários. Se juntarmos a isto o facto de quer outras seleções, provavelmente duas das joias mais brilhantes deste europeu, de um lado o Yamin Lamal, do outro Jamal Musiala, creio que temos aqui, ainda podemos juntar depois Nico Williams, por exemplo, da seleção espanhola, só para citar os jogadores mais irreverentes, se quisermos, deste campeonato da Europa. Florian Wirtz, obviamente, da seleção alemã também. Creio que há muito talento individual e há duas ideias de jogo coletivas que estão a resultar muito bem, com as equipas, na minha perspectiva também do ponto de vista físico, a conseguirem dar uma resposta interessante. Portanto, eu até diria que dos 4 jogos que temos em perspectiva nestes quartos de final, o mais interessante de seguir, obviamente pondo de lado as questões patrióticas e o interesse direto que todos temos no jogo de Portugal, será este Espanha-Alemanha, mas também lá está, dependerá muito do guião que os treinadores levarem para dentro do relevado, porque tenho certeza absoluta que vai haver um respeito mútuo muito, muito grande. E de facto é preciso não esquecer que é daqui deste Espanha-Alemanha que vai sair o adversário para quem vencer o Portugal-França de hoje. Portanto, Portugal ou França poderão apanhar Espanha ou Alemanha. Enfim, do outro lado do quadro vamos ter Países Baixos, Turquia e o Inglaterra-Suíça. Alguma coisa que queiras assinalar ou fica para depois? Ou seja, falemos destas equipas mais à frente. Não, posso só dar 2 notas de rodapé. Relativamente à Turquia, confesso que estou relativamente surpreendido por aquilo que vi na fase de grupos. Não pensei que fosse capaz de ultrapassar a Áustria, porque a Áustria tem parecido das seleções com uma ideia de jogo coletiva, mesmo não tendo muito talento, mais interessante neste Campeonato da Europa, mas o futebol é assim mesmo, acaba por passar com 2 golos de um defesa central que passou por Portugal e pelo Sporting e que aparentemente não vai poder jogar. E pelo Alcanenense, atenção. Verdade. E que aparentemente não vai poder jogar os quartos de final porque foi suspenso, entretanto, pela UEFA. Mas... E penso que nem as meias finais se a Turquia passar, porque eu penso que a suspensão são 2 jogos. Exatamente. Mas claramente a Turquia é uma surpresa, embora não pareça que seja a favorita diante dos Países Baixos. Esta seleção dos Países Baixos está longe de ser está longe de ter, se quisermos, uma das gerações mais interessantes dos últimos anos. Já teve muito mais talento individual, mas parece-me que mesmo assim é favorita. Do outro lado, sinceramente, tenho curiosidade de perceber até quanto é que a Suíça vai
seguir esticar a surpresa que tem criado neste europeu. Eliminou a Itália com toda a justiça na ronda anterior. A Inglaterra está a jogar muito pouco, também do ponto de vista ofensivo, como sabemos. Foi quase um milagre o que conseguiu na última eliminatória diante da Eslováquia. E a verdade é que me parece que, com estes pressupostos, da forma como se tem exposto, e se quisermos com o nível de confiança que me parece que é muito residual na seleção inglesa, até, enfim, já para não falar da questão dos adeptos que desconfiam enormemente de Gareth Southgate, eu diria que a Suíça tem aqui uma oportunidade de ouro para provavelmente continuar a surpreender e, quem sabe, chegar mesmo às meias finais. E depois, nas meias finais, já fazendo um bocadinho de futurologia, lá está, como o emparelhamento é feito com o jogo Países Baixos e a Turquia, não é descartar totalmente que a Suíça tenha aqui uma autoestrada quase estendida, caso ultrapasse esta eliminatória, obviamente, para chegar à final, e aí seria claramente uma edição histórica para a seleção suíça, que, olhando bem para aquilo que possui em termos de ativos, é uma geração que calca muito daquilo que tem acontecido nos últimos anos, com pouco talento individual, ou melhor, com poucas surpresas a aparecerem nas últimas fases finais de grandes competições internacionais, e que faz da solidez defensiva essencialmente e de uma grande capacidade de se organizar sem bola à sua imagem de marca, mas vamos ver se é suficiente para eliminar a seleção de Inglaterra. Ainda com Granit Xhaka a tomar conta do meio campo, ainda com algumas acelerações de Xherdan Shaqiri, enfim, esta também é uma geração da Suíça que se vai mantendo, mas numa seleção que também se vai renovando. E de facto eu concordo contigo, esta segunda metade do quadro é que está completamente em aberto. Enfim, de facto, quando nós achávamos que a Áustria era um potencial candidato a chegar à final com este quadro de adversários e de jogos, enfim, e não chegou lá porque a Turquia e Mérito Emiral não deixaram. De facto, aqui há quatro, qualquer uma pode passar, e eu diria que o maior candidato não é a Inglaterra, mas de facto sim a Suíça. Enfim, depois deste fim de semana saberemos, quando voltarmos com este podcast do Pé Direito do Éder, logo à noite, a partir das 20, em Hamburgo, Portugal-França. O Nuno Sousa vai lá estar. Nuno, bom trabalho, e que seja um jogo bem mais tranquilo que o da Eslovénia, que esse de facto foi enfim, um corrupio e um carrossel de emoções. E pronto, e voltaremos então com este podcast para fazer já uma análise a esse jogo e o lançamento das meias finais de eventualmente Portugal, a fazer o post-mortem da campanha portuguesa neste Euro 2024. Então até a próxima terça-feira. Um abraço a todos. Um abraço para todos e bom torneio. O público fica no ouvido.